Se você coloca a água em um bule, ela se torna o bule. A água pode fluir ou pode se espalhar, ou seja água, meu amigo. Quando se trata de artes marciais, Bruce Lee é incomparável. Ele não era apenas um lutador, ele era uma divindade das artes marciais. Seus feitos são lendários, tanto que as pessoas frequentemente se perguntam se as histórias são verdadeiras. O que faz suas técnicas parecerem desafiar os limites da capacidade humana? Havia uma técnica oculta ou um fenômeno físico excepcional em ação? Junte-se a nós enquanto exploramos os 30 momentos mais notáveis de Bruce Lee que até a ciência acha difícil de explicar. Número 30. Bruce Lee luta vendado. Bruce Lee não via as artes marciais apenas como um esporte ou uma forma de ganhar a vida. Era seu modo de vida, moldando todo o seu ser. Este lutador lendário consegue ver sem os olhos. A ciência definitivamente não pode explicar isso. Ele lutou contra um oponente habilidoso enquanto estava completamente vendado. Agora, imagine ouvir sobre isso sem prova em vídeo. Você acreditaria? Provavelmente não. Mas Bruce Lee não apenas aceitou o desafio, ele o conquistou magistralmente. Esta demonstração notável de habilidade mostrou que sua conexão com o Kung Fu transcendia o físico. Seu oponente, um mestre de karatê habilidoso, gabou-se de que poderia derrotar Bruce, mesmo que Bruce não pudesse vê-lo. Determinado a provar sua dominância, Bruce Lee aceitou o desafio e triunfou sem o benefício da visão. A precisão e o instinto necessários para realizar tal feito estão além da imaginação. Foi um testemunho do intenso treinamento e da conexão espiritual que Bruce tinha com as artes marciais. Sua vitória não foi apenas física, foi uma declaração filosófica. As artes marciais eram mais do que apenas força, era um modo de vida. Número 29. Treinamento. A palavra legado captura perfeitamente o impacto duradouro de Bruce Lee como artista marcial e ícone cultural. Ele continua sendo um dos artistas marciais mais influentes de todos os tempos, inspirando milhões através de seus filmes e escritos, enquanto introduzia as artes marciais ao mundo ocidental. Além de sua persona na tela, a fisicalidade e o regime de treinamento de Lee continuam sendo uma fonte de fascínio interminável. Os treinos de Bruce Lee eram nada menos que extraordinários, ultrapassando os limites do que o corpo humano podia suportar e alcançar, muitas vezes deixando a ciência lutando para explicar. A cada dia, ele realizava impressionantes 5.000 socos e 2.000 chutes com tanta velocidade e precisão que parecia quase sobre-humano. Sua rotina também incluía 200 balanços de perna, 200 chutes de sapo, 100 torções abdominais e 100 elevações de perna, todos os quais demonstravam sua incrível força central e agilidade. O que intrigava muitos não era apenas o volume de seu treinamento, mas a forma como ele incorporava esses exercícios intensos nas atividades diárias. Ele frequentemente os realizava enquanto assistia televisão ou fazia outras tarefas, como se seu corpo operasse em um nível diferente de eficiência. Esse impulso implacável e a habilidade física aparentemente impossível permanecem entre os momentos de Bruce Lee que a ciência ainda luta para entender completamente. Como um homem poderia manter tanto poder, precisão e resistência, tudo enquanto fazia várias tarefas e permanecia calmo? É um mistério que desafia explicações convencionais. Número 28. O soco de uma polegada. O lendário soco de uma polegada de Bruce Lee demonstrou seu imenso poder e habilidade. Imagine ser jogado para trás 5 metros por um soco, dado com apenas 1 polegada de movimento. É como um filme de super-herói da vida real. Bruce Lee aprendeu esta técnica em seu treinamento de Wing Chun com Ip Man, em Hong Kong, e mais tarde ele a redesenhou. Para executar este famoso soco, Lee reunia a energia de todo o seu corpo. Suas pernas se esticavam, seus quadris giravam com força e seus ombros avançavam com o golpe final. Era como se ele tivesse um propulsor de foguete oculto alimentando seu soco. Alguns compararam a força de seu golpe ao impacto de uma colisão de carro a 50 km por hora. O profundo entendimento de Lee sobre a mecânica corporal e controle fez dele um mestre em transformar um simples soco em um feito que desafia a física, unindo artes marciais com ciência de uma maneira incrível. Número 27. Flexões com 2 dedos. O nível de condicionamento físico de Bruce Lee estava em um patamar completamente diferente. Ele se tornou famoso por sua incrível habilidade de fazer flexões usando apenas 2 dedos.
Em 1967, na competição internacional de karatê de Long Beach, Lee surpreendeu a plateia ao equilibrar todo o seu corpo em 2 dedos, levantando-se e abaixando-se como se a gravidade não existisse. Isso não era apenas uma demonstração de força, era um vislumbre do regime de treinamento que diferenciava Lee de qualquer outro artista marcial. Relatos sugerem que Bruce conseguia fazer até 1.500 flexões normais, 400 flexões com uma mão e 200 flexões com 2 dedos sem suar. Seus feitos físicos eram uma manifestação de sua filosofia pessoal de artes marciais, Jeet Kune Do, que misturava técnicas de Tai Chi, Wing Chun, luta de rua e boxe. Esta rotina de treinamento provou que Bruce Lee não era apenas forte, ele era extraordinário. Número 26. O truque de mágica com moedas. O talento de Bruce Lee ia além das artes marciais, estendendo-se a feitos que pareciam quase mágicos. Um de seus truques famosos envolvia colocar uma moeda na mão de alguém, e antes que a pessoa pudesse fechar o punho, ele a substituía por outra moeda, tudo num piscar de olhos. Este truque mostra perfeitamente a incrível velocidade e a habilidade de Lee, deixando o público impressionado. Sua rapidez era frequentemente comparada à de um mestre batedor de carteiras, com sua capacidade de manipular objetos tão facilmente quanto controlava seu próprio corpo. Este truque, aparentemente simples, enfatizou seu nível de agilidade e precisão, reforçando seu status como mestre não apenas das artes marciais, mas também da disciplina e controle físico. Número 25. Luta de boxe com Gary Helms. Apesar de sua reputação incomparável, Bruce Lee competiu apenas em uma luta oficial. Embora conhecido por sua maestria no Kung Fu, a maior parte da fama de Lee veio de seus filmes como O Dragão Ataca, O Voo do Dragão e A Fúria do Dragão, em vez de lutas profissionais. No entanto, Lee tinha muita experiência quando se tratava de combate real. Em 1958, Bruce Lee participou de um torneio de boxe escolar em Hong Kong. Na final, ele enfrentou Gary Helms, um tricampeão em sua categoria de peso. Apesar de Lee ter uma classificação inferior à de Helms, ele venceu a luta por decisão unânime. Agora, uma coisa que intrigou os cientistas foi que ele ainda conseguiu vencer a luta, mesmo que as luvas e as regras limitassem sua capacidade de liberar totalmente seu poder de ataque. Embora esta tenha sido sua única luta oficial, houve muitos outros desafios no mundo real que ajudaram a moldar Bruce Lee no ícone que ele se tornou. Número 24. Realismo nas cenas de luta. Quando se tratava de cinema, Bruce Lee era um verdadeiro visionário. Ele não estava satisfeito com as cenas de luta exageradas e excessivamente coreografadas que dominavam os filmes de artes marciais em sua época. Em vez disso, ele insistia em algo diferente: realismo. Para Bruce, as cenas de luta precisavam parecer cruas e genuínas, não apenas uma dança entre atores. Essa dedicação à autenticidade fez de Bruce um pioneiro no cinema de artes marciais. Ele insistia em contato genuíno durante as batalhas na tela, enfatizando a intensidade e o impacto real do combate de artes marciais. Não se tratava apenas de movimentos chamativos, era sobre mostrar a verdadeira essência das artes marciais, onde cada soco e chute tinha peso e propósito. A abordagem de Bruce revolucionou o gênero, estabelecendo novos padrões que continuam a influenciar os filmes de ação até hoje. Sua busca pelo realismo não era apenas sobre fazer filmes melhores, era sobre honrar a integridade das artes marciais. Número 23. Remoção de glândulas sudoríparas. O compromisso de Bruce Lee com a perfeição se estendia até aos menores detalhes, como sua aparência na tela. Na verdade, ele estava tão determinado a parecer impecável que tomou a decisão extraordinária de remover cirurgicamente as glândulas sudoríparas das axilas. Por quê? Porque ele acreditava que manchas de suor arruinariam sua imagem na tela. No entanto, essa escolha extrema veio com seus próprios riscos. Alguns especulam que esse procedimento pode ter contribuído para sua morte prematura. Embora seja impossível saber com certeza, isso destaca até onde Bruce estava disposto a ir em busca da perfeição. Ele acreditava em dar o seu melhor em cada performance, não importando o custo. Sua meticulosa atenção aos detalhes fez dele uma das figuras mais afiadas e cativantes na tela. Mas também serve como um lembrete de que o perfeccionismo às vezes pode vir com consequências imprevistas. Número 22. Inatingível. A reputação de Bruce Lee como uma lenda das artes marciais não se baseava apenas em suas habilidades técnicas nos filmes. Ele também provou sua destreza em desafios na vida real.
Apesar de sua fama, Lee era frequentemente testado em brigas de rua por aqueles ansiosos para desafiar suas habilidades. Cada vez, ele desviava dos ataques com facilidade e dominava seus oponentes com tranquilidade. Um exemplo notável ocorreu durante as filmagens de Enter the Dragon, quando ele foi desafiado para uma luta no set. Lee não apenas derrotou seu oponente de forma decisiva, mas também permaneceu calmo e sereno, usando o momento como uma oportunidade de ensino para transmitir lições de filosofia das artes marciais. Sua habilidade de lidar com combates reais, com tanto habilidade quanto sabedoria, consolidou seu legado como um verdadeiro mestre das artes marciais. Número 21. Ombro deslocado com um tapa. Acidentes acontecem no treinamento de artes marciais, mas este vai fazer você se perguntar se Bruce Lee tinha alguma força alienígena. Durante uma sessão de treinamento, Lee acidentalmente deslocou o ombro de um artista marcial altamente habilidoso com o que ele pensou ser apenas um tapa suave. Um momento cômico? Talvez. Mas este incidente provou que Lee tinha um poder imenso até nas pontas dos dedos. Apesar de sua finesse e precisão, ele ocasionalmente liberava mais força do que pretendia, revelando sua força oculta, um momento de Hulk do Kung Fu na vida real. Este incidente nos lembra que Bruce Lee não era apenas um mestre das artes marciais. Ele era uma potência de um homem só, cheio de surpresa, força e habilidade de cair o queixo. Número 20. Truque com nunchakus e fósforo. Aqui está um verdadeiro espetáculo. Bruce Lee usando nunchakus para acender fósforos. E não era apenas um único fósforo. Ele os colocava em locais difíceis e ainda os acendia com precisão milimétrica. Isso não foi apenas uma demonstração de estilo, foi um testemunho de sua precisão e controle incomparáveis. Sua habilidade nesse truque prova ainda mais que Bruce Lee não era apenas um artista marcial. Ele era um mestre de compostura, sempre ultrapassando os limites do que poderia ser feito com nunchakus. Número 19. Força incomum. Apesar de sua estatura relativamente pequena, Bruce Lee possuía uma força física extraordinária que frequentemente surpreendia as pessoas. Sua força não era imediatamente óbvia, mas seu treinamento intenso revelava o quão poderoso ele era. Por exemplo, os sacos de pancada padrão de 50 kg não eram suficientes para desafiar Lee. Em vez disso, ele usava sacos muito mais pesados, alguns pesando mais de 135 kg, para elevar sua força a outro nível. Imagens de treinamento mostram-no rasgando facilmente esses sacos pesados com seus socos, provando ainda mais que sua força superava em muito seu físico esguio. O poder físico incomparável de Bruce Lee foi um fator-chave em seu status como ícone das artes marciais. Número 18. Equipamentos de treinamento personalizados. O compromisso de Bruce Lee com as artes marciais era tão profundo que ele projetou equipamentos de treino personalizados para ultrapassar seus limites. Uma peça de destaque era um saco de pancadas de 300 libras, reforçado com metal, projetado para suportar a força incrível de seus golpes durante sessões de treino intensas. Este equipamento destacava a ênfase de Lee na resiliência e durabilidade em seus treinos. Segundo associados próximos, como Danny Inosanto e James Coburn, Lee levou seu treinamento a outro nível com um saco de 318 quilos, projetado especificamente para absorver a força de seus chutes devastadores. Número 17. Poder de puxada. As incríveis barras de Bruce Lee. Agora que falamos sobre as flexões de Bruce, quando se tratava de elevações, Bruce Lee operava em um nível completamente diferente. Seus feitos de força na parte superior do corpo deixavam até mesmo atletas experientes impressionados. Mas Lee não parou na elevação típica. Ele levou este exercício a novos patamares. Por exemplo, Bruce conseguia fazer impressionantes 50 flexões de braço com um braço só, com aparente facilidade. Para colocar isso em perspectiva, muitas pessoas têm dificuldade em completar até mesmo uma flexão de braço com apenas um braço. Para Bruce, isso era simplesmente parte de sua rotina. Mas isso não era tudo. Lee estabeleceu metas ambiciosas, realizando 100 flexões consecutivas com pegadas variadas, alternando entre pegada padrão, larga e invertida, tudo sem pausas. Esse nível de variação demonstrava não apenas sua tremenda força, mas também sua resistência e força mental. E se isso não fosse impressionante o suficiente, Bruce Lee conseguia fazer uma barra usando apenas 2 dedos, uma façanha quase inimaginável em sua dificuldade. Este era o verdadeiro poder de tração de Lee, um que desafiava a crença e continua sendo um marco de força física. Número 16. Chutes que faziam as pessoas voarem. Bruce Lee não era conhecido apenas por seus socos. Seus chutes eram igualmente lendários.
Treinando com um escudo, os chutes poderosos de Lee podiam mandar os oponentes voando pela sala. Seus chutes não eram apenas incrivelmente fortes, mas também extremamente precisos, formando uma parte vital de seu arsenal de artes marciais. Bruce era uma dupla ameaça. Suas mãos e pés eram igualmente mortais. Enquanto seu soco de 1 polegada frequentemente roubava a cena, seus chutes eram igualmente impressionantes, mostrando a amplitude de suas habilidades. Com força e técnica incomparáveis tanto nos socos quanto nos chutes, o domínio completo de Bruce Lee nas artes marciais deixou uma marca indelével no mundo dos esportes de combate. Número 15. Lutando nas ruas. Os primeiros desafios de Bruce Lee. Antes de Bruce Lee se tornar um ícone das artes marciais, ele era um adolescente em Hong Kong com um espírito rebelde e um amor por brigas de rua. Frequentemente desafiado por rivais de escolas de artes marciais, Bruce testava suas habilidades contra qualquer um que ousasse enfrentá-lo. Essas lutas iniciais foram experiências formativas, moldando sua abordagem às artes marciais e à vida. Um incidente notório ocorreu quando Bruce tinha apenas 16 anos. Após entrar em uma briga com um membro de uma gangue, o grupo decidiu se vingar, emboscando-o em um beco. Mas Bruce não era de recuar. Armado com seus reflexos rápidos como um relâmpago e golpes poderosos, ele revidou com tudo o que tinha, afastando seus agressores. Embora ele tenha saído vitorioso, não escapou sem sofrer algum ferimento. Uma vitória é uma vitória, no entanto. É bastante difícil escapar de ser espancado quando um grupo te ataca, mas esse não foi o caso do Sr. Lee. Número 14. Bruce Lee, o professor. Bruce Lee não era apenas um artista marcial ou um ícone do cinema. Ele era um professor com uma habilidade misteriosa de transferir seu conhecimento extraordinário para os outros de maneiras que muitas vezes desafiavam a explicação. Ele desenvolveu o Jeet Kune Do, um estilo de arte marcial que enfatizava eficiência, objetividade e adaptabilidade, aparentemente acessando uma compreensão mais profunda do movimento e combate que ia além do que a ciência podia compreender totalmente. Mas o que era ainda mais incrível era sua capacidade de compartilhar essa sabedoria profunda. Bruce não guardou esse conhecimento para si. Ele o transmitiu ansiosamente para seus alunos, sendo um dos mais notáveis seu filho, Brandon Lee. Através do treinamento, era como se Bruce estivesse transferindo não apenas técnicas de artes marciais, mas um nível quase inexplicável de habilidade, agilidade e intuição que a ciência não conseguia explicar. Sua influência sobre Brandon e inúmeros outros alunos transcendeu o mero ensino. Era como se ele estivesse desbloqueando o potencial dentro deles que nem eles sabiam que existia. Número 13. Tênis de mesa com nunchakus. Aqui está algo para os livros de história. Bruce Lee jogando tênis de mesa não com uma raquete, mas com nunchakus. Sim, você leu certo. Bruce transformou um jogo comum de ping-pong em uma exibição extraordinária de controle e precisão. Não se tratava apenas de manter a bola em jogo, foi uma aula magistral de foco, inovação e criatividade. A maneira como ele manejava seu nunchaku com tanta destreza enquanto jogava tênis de mesa sem esforço mostra como Bruce estava sempre ultrapassando limites e encontrando novas maneiras de elevar suas habilidades. E essa não foi a única vez que Lee fez mágica com nunchakus. Se você achou o tênis de mesa impressionante, vai querer ficar por aqui para mais momentos de cair o queixo na lendária carreira de Bruce Lee. Número 12. Revolucionando o jogo de luta, o Jeet Kune Do de Bruce Lee. No mundo das artes marciais, existem inúmeros estilos e disciplinas, cada um com sua própria filosofia única. Mas poucos tiveram o mesmo impacto duradouro que o Jeet Kune Do, de Bruce Lee. Desenvolvido por Lee na década de 1960, o Jeet Kune Do foi uma abordagem revolucionária ao combate que enfatizava a praticidade, eficiência e expressão pessoal acima de tudo. Ao contrário das artes marciais tradicionais, que muitas vezes dependem de formas e técnicas rígidas, o Jeet Kune Do era sobre adaptar-se à situação em questão e usar quaisquer ferramentas disponíveis para alcançar a vitória. A filosofia nasceu das frustrações de Lee com as artes marciais convencionais, que ele acreditava serem muito restritivas e impraticáveis para situações de combate no mundo real. O princípio orientador do Jeet Kune Do era a ideia de usar nenhum caminho como caminho, significando que um praticante não deveria estar confinado a nenhum estilo ou técnica. Em vez disso, eles devem estar abertos a aprender de qualquer fonte que possa melhorar suas habilidades.
A filosofia de Lee enfatizava a flexibilidade e a adaptabilidade, permitindo que os lutadores mudassem suas táticas em tempo real para se adequar a qualquer situação. Ao fazer isso, Bruce Lee revolucionou o mundo das artes marciais, criando um sistema que priorizava a liberdade, a criatividade e o domínio através do crescimento constante. Número 11. Presença em Hollywood e na mídia. O impacto de Bruce Lee em Hollywood e na mídia global foi nada menos que fenomenal, deixando muitos a se perguntarem se havia mais em sua presença do que aparentava. Ele começou sua carreira como ator infantil em Hong Kong aos 6 anos de idade, exibindo uma carisma natural, que parecia quase de outro mundo. Nos seus primeiros 20 anos, ele se mudou para Hollywood, onde ganhou fama por seu papel em O Besouro Verde. No entanto, não foi apenas sua atuação que cativou o público. Foi sua misteriosa habilidade de misturar sua filosofia de vida com as artes marciais de maneiras que pareciam maiores que a vida. O domínio de Bruce Lee no Jeet Kune Do e suas demonstrações hipnotizantes de artes marciais na TV deixaram os espectadores maravilhados. Era como se seus movimentos desafiassem as limitações naturais do corpo humano. Sua velocidade, precisão e fluidez desafiavam o que muitos acreditavam ser fisicamente possível, fazendo-o parecer quase além da compreensão humana. Número 10. Velocidade rápida demais para o filme. A velocidade de Bruce Lee era tão extraordinária que representava um desafio significativo durante seu tempo no programa de TV, O Besouro Verde. Os diretores lutavam para capturar seus movimentos rápidos como um relâmpago na câmera porque a tecnologia da época simplesmente não conseguia acompanhar. Essa dificuldade ressaltava o quanto sua velocidade era excepcional, destacando-o de outros artistas marciais. Lee era tão rápido que conseguia dar até 9 socos e 6 chutes em um único segundo, um feito impressionante. Como as câmeras não conseguiam acompanhar, os cineastas tiveram que pedir a Bruce para desacelerar seus movimentos para as filmagens. Este fato por si só destaca o quão verdadeiramente notável era sua velocidade e solidifica ainda mais sua lenda na história das artes marciais. Número 9. Pegar grãos de arroz com hachis. O compromisso de Bruce Lee em aprimorar seus reflexos era lendário. Um de seus métodos de treinamento mais impressionantes envolvia pegar grãos de arroz no ar usando hachis. Este feito extraordinário exigia precisão e velocidade incríveis, ajudando-o a desenvolver reflexos rápidos como um relâmpago, essenciais para as artes marciais. Embora não haja filmagens documentadas de Lee realizando esse truque, seus hábitos de treinamento intensos o tornam completamente crível. Sua busca incansável pela perfeição em seus reflexos provavelmente inspirou a famosa cena em Karate Kid, onde o Sr. Miyagi ensina Daniel a pegar uma mosca com hachis. A criatividade, o treinamento e a dedicação de Lee para dominar todos os aspectos do combate continuam a inspirar e impressionar artistas marciais hoje. Número 8. A palma de ferro. O condicionamento das mãos de Bruce Lee. As mãos de Bruce Lee não eram apenas ferramentas para desferir socos. Elas eram armas por si só, aprimoradas através de anos de treinamento intenso. Uma de suas práticas principais era o treinamento de palma de ferro, um método que desenvolvia não apenas a força de suas mãos e antebraços, mas também a resistência necessária para golpear com força incrível sem se machucar. O treinamento de palma de ferro envolve golpear repetidamente uma superfície, seja um saco pesado, uma tábua de madeira ou uma barra de aço, com força crescente ao longo do tempo. Este regime extenuante endurecia a pele e os músculos da mão enquanto aumentava a densidade óssea, transformando as mãos em ferramentas de impacto formidáveis. Bruce Lee dedicou inúmeras horas a esta prática, fortalecendo gradualmente suas mãos até que se tornassem quase indestrutíveis. Mas o condicionamento das mãos para Lee não era apenas sobre força. Seu treinamento era multifacetado, focando em velocidade, precisão e potência. Os socos de Bruce eram notoriamente rápidos. Ele conseguia desferir um golpe tão rapidamente que parecia surgir do nada. Sua capacidade de combinar velocidade com força devastadora era resultado de exercícios intensos, projetados para maximizar a eficiência e minimizar movimentos desperdiçados. Lee praticava relaxar seus músculos, gerando força a partir do núcleo e dos quadris, permitindo que seus socos fossem mais fortes enquanto usava menos energia. A precisão era outro aspecto chave do treinamento de mãos de Bruce. Ele praticava mirar em pontos específicos, sabendo que um soco bem colocado poderia ser mais eficaz do que uma série de golpes imprecisos.
Para desenvolver tanto a precisão quanto a força, Lee fazia flexões sobre os punhos, usava ferramentas para fortalecer o aperto e incorporava um boneco de Kung Fu para aperfeiçoar suas técnicas de golpe e grappling. Os resultados foram notáveis. As mãos de Bruce Lee tornaram-se incrivelmente resistentes, seus nós dos dedos grossos e calejados por anos de condicionamento. Ele podia golpear com força brutal, mas permanecia impassível com o impacto, demonstrando sua incrível dedicação, tanto às exigências físicas quanto mentais das artes marciais. Seu domínio sobre as mãos o tornou um símbolo do auge do potencial físico humano. Número 7. Sparring vendado. Com o rápido sucesso na carreira de Bruce Lee e sua dedicação em dominar sua arte, é fácil ignorar sua vida pessoal. No entanto, a vida de Bruce Lee exemplificou como ele equilibrava uma carreira próspera com uma família amorosa, demonstrando dedicação e cuidado notáveis. Mesmo com sua fama crescendo e trabalhando arduamente em Hollywood, Bruce permaneceu profundamente ligado à sua família. Ele compartilhou sua paixão pelas artes marciais com sua esposa, Linda, e seus filhos, Brandon e Shannon. Bruce estava particularmente orgulhoso de ensinar artes marciais a Brandon desde jovem. Equilibrar uma carreira global com a vida familiar não era fácil, mas Bruce conseguiu com incrível disciplina, foco e dedicação aos seus entes queridos. Sua família lhe trazia alegria e o mantinha com os pés no chão, mesmo nos momentos mais agitados sob os holofotes. A morte prematura de Bruce Lee, aos 32 anos, marcou um fim trágico para uma vida notável, tanto pessoal quanto profissionalmente. Ainda assim, seu legado perdura como um homem de família dedicado e um pioneiro nas artes marciais. Sua capacidade de se destacar na carreira enquanto valorizava sua família ressalta a profundidade de seu caráter e continua a inspirar pessoas em todos os lugares. Número 6. Luta secreta com Lao Wei. Uma das batalhas menos conhecidas, mas intrigantes de Bruce Lee aconteceu em Hong Kong. Seu desafiante, Lao Wei, um ator que desafiou Bruce publicamente, ansioso para testar suas habilidades contra o mestre. Inicialmente, Bruce estava hesitante. Ele não queria se envolver em confrontos desnecessários. No entanto, as circunstâncias escalaram, e logo uma luta privada foi organizada na propriedade de um detetive da polícia. O resultado? Bruce Lee derrotou decisivamente Lao Wei, demonstrando sua superioridade física e habilidade incomparável nas artes marciais. Testemunhas descreveram os movimentos de Bruce como quase sobrenaturais, deixando Lao Wei incapaz de acompanhar. O que é ainda mais misterioso é que Bruce optou por manter a luta escondida do público, apesar de sua clara vitória. Ele optou por não divulgar a vitória por respeito à reputação e carreira de Lao Wei na indústria cinematográfica. Isso mostra um lado menos visto de Bruce Lee, sua humildade. Ele não se importava apenas em vencer, ele se importava com a dignidade e a honra das artes marciais, uma crença que guiou grande parte de sua vida e carreira. Esta luta não se tratava apenas de provar a dominância física. Ela ressaltou o profundo compromisso de Bruce com os princípios éticos por trás das artes marciais. Ei, pessoal! É hora da escolha do nosso assinante para hoje. Imaginem Bruce Lee, o maior artista marcial de todos os tempos, enfrentando um tigre, um dos predadores mais temidos da natureza. Parece algo saído diretamente de um filme de ação de Hollywood, certo? Mas e se isso realmente acontecesse? Embora não haja um relato real de Bruce Lee lutando contra um tigre, a mera ideia faz as pessoas falarem. O tigre, com sua força bruta e instintos naturais, confiaria na força bruta, enquanto Bruce Lee confiaria na técnica, precisão e velocidade. Agora, imagine Lee canalizando toda essa habilidade contra um tigre feroz. Será que ele conseguiria desviar das garras do tigre tempo suficiente para desferir um golpe nocauteador? Ou a força do tigre superaria até mesmo o lendário artista marcial? Adoraríamos saber sua opinião na seção de comentários abaixo. Número 4. Desafio com Yoichi Nakati. No que pode ter sido uma das exibições mais intensas e elegantes de combate desarmado, Bruce Lee enfrentou Yoichi Nakati em um desafio que ocorreu a portas fechadas. Na época, os melhores lutadores exibiam suas habilidades apenas em arenas enormes ou em lutas de campeonato lucrativas. Mas este confronto foi diferente. Foi uma competição privada de habilidade e disciplina, lutada não por dinheiro, mas por honra e paixão. Nakati, um artista marcial com faixas pretas em karatê e judô, desafiou Lee durante uma demonstração de artes marciais em Seattle.
O que começou como um debate sobre a eficácia de diferentes estilos de luta escalou para uma luta 1 contra 1 na YMCA local. Bruce Lee, sempre o mestre adaptável, rapidamente derrotou Nakati em segundos, demonstrando sua superioridade em velocidade, técnica e controle. Bruce Lee afastou a maioria dos desafios com facilidade, mas houve uma luta que o mudou tão profundamente que o levou a abandonar seus métodos anteriores e evoluir sua abordagem nas artes marciais. Quer saber mais? Vamos mergulhar nesse momento crucial. Número 3. Uma luta para a história. Bruce Lee contra Wong Jackman. Poucas batalhas de artes marciais são tão lendárias quanto a entre Bruce Lee e Wong Jackman em 1964. A luta, que ocorreu em Oakland, Califórnia, marcou um ponto de virada na carreira de Bruce Lee e um momento crucial na história das artes marciais. A origem da luta estava enraizada em um choque cultural. Lee estava ensinando artes marciais a estudantes não chineses, o que na época era visto como uma traição por muitos dentro da comunidade de artes marciais chinesas de São Francisco. Eles sentiam que as artes marciais deveriam permanecer exclusivas de sua cultura e exigiram que Lee parasse de ensinar a estrangeiros. Fiel ao seu caráter, Bruce Lee recusou-se a recuar. Ele acreditava que as artes marciais deveriam ser acessíveis a qualquer pessoa disposta a aprender, independentemente de raça ou origem. Wong Jackman, um mestre das artes marciais chinesas tradicionais, desafiou Lee para uma luta. Os termos eram simples. Se Lee perdesse, ele pararia de ensinar a estudantes não chineses. Se ele vencesse, poderia continuar ensinando a quem quisesse. No dia fatídico, os dois artistas marciais se encontraram em uma escola de Kung Fu em Oakland para resolver suas diferenças. O que aconteceu a seguir está envolto em relatos variados. Alguns dizem que a luta durou exaustivos 20 minutos, com ambos os homens demonstrando incrível resistência e trocando golpes poderosos. Outros afirmam que a luta acabou rapidamente, com Lee dominando Wong através de pura velocidade e força. Independentemente das narrativas divergentes, um fato permanece. Bruce Lee saiu vitorioso. Apesar de enfrentar um oponente maior e mais experiente, os reflexos rápidos como relâmpago e a agilidade de Lee permitiram-lhe garantir a vitória, provando que as artes marciais devem ser para todos, independentemente da herança. Número 2. The Dragon Flag. Bruce Lee acreditava firmemente na importância da força do core, considerando-a vital para todas as formas de movimento e técnicas de artes marciais. Para desenvolver os músculos do core, ele inventou um exercício desafiador, conhecido como The Dragon Flag. Este treino tornou-se um pilar do seu intenso regime de treinamento, que ele seguiu com dedicação inabalável. O Dragon Flag envolve deitar-se plano em um banco e, em seguida, levantar todo o corpo com apenas os ombros em contato com a superfície. Nesta posição exigente, você controla seu corpo enquanto o levanta e abaixa. O movimento requer imensa força e estabilidade do core, tornando-o um exercício rigoroso e altamente eficaz. Hoje, o Dragon Flag se tornou um elemento básico nos programas de treinamento de artes marciais em todo o mundo. Sua dificuldade e eficácia em desenvolver a força do core consolidam a abordagem inovadora de Bruce Lee para o condicionamento físico e seu legado duradouro nas artes marciais. Número 1. A arte da dedicação. Treinos de 10 horas de Bruce Lee. Poucos podiam igualar a intensidade e dedicação que Bruce Lee trazia para seu treinamento de artes marciais. Ele era uma máquina, se esforçando até os limites da resistência humana, dia após dia, ano após ano. Seus lendários treinos de 10 horas são matéria de mitos de fitness. Sim, Lee às vezes passava até 10 horas em um único dia, treinando tanto o corpo quanto a mente, aperfeiçoando suas habilidades nas artes marciais. Essas sessões extenuantes não eram para os fracos de coração. Elas foram projetadas para levar Lee ao limite de suas capacidades físicas e mentais. Durante esses treinos maratonas, Bruce se concentrava em todos os aspectos das artes marciais, desde aperfeiçoar socos e chutes até refinar seu jogo de pés e equilíbrio. Ele também dedicava tempo à meditação e à visualização de suas técnicas, garantindo que sua mente estivesse tão treinada quanto seu corpo. Mas para Bruce não se tratava apenas de quantidade, era também sobre qualidade. Ele acreditava que a verdadeira maestria não vinha apenas da repetição interminável, mas da compreensão dos princípios por trás de cada técnica. Ele dissecava cada movimento, analisava cada detalhe e refinava sua forma até que fosse impecável.
Os treinos de 10 horas de Bruce Lee não eram apenas sobre treinamento, eram sobre buscar a perfeição. Obrigado por assistir. Nos vemos no nosso próximo vídeo.